Aí quando ele foi falar com o dono, olha, como se fosse uma coisa do outro mundo, o Ricardo está devolvendo o dinheiro que ele cobrou um ano a mais. Ele falou, não tem nenhuma surpresa, eu o conheci, eu sei como é que ele é. Então, o que para o financeiro era uma surpresa, para quem me conheceu, que foi o Ricardo, ele sabia que eu era uma pessoa correta. Então, de novo, a ética é muito importante na vida. Você saber quem está por trás daquela pessoa jurídica é muito importante. Tem um ser humano igual a você. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. Prazer estar aqui com vocês em mais um IPOcast, o podcast do IPO Brasil. Hoje com a minha amiga Rossana aqui. Bem-vinda, Rossana. Prazer estar com você. Sempre ótimo estar com você também, Ventura. Obrigado. E hoje a gente tem um querido amigo aqui, um IPO atuante, Ricardo Diniz. Prazer estar com você, Ricardo. Bem-vindo. Obrigado, Ventura. Obrigado, Rossana. Obrigado a todos aqui do IPO. E ao Murilo, nosso querido fotógrafo que nos acompanha ao longo dessa longa jornada. O Murilo está sempre presente aqui, pessoal. Está atrás das câmeras aqui, mas está sempre fotografando a gente e registrando esse momento. É muito bom. O Ricardo dispensa apresentação, mas eu vou ler uma breve apresentação sua aqui, Ricardo. Todo mundo conhece você no IPO. Ricardo Diniz, ele é vice-chairman do Bank of America Brasil, com experiência de mais de 25 anos em cargos de gestão. Ricardo foi CEO da Thomson Reuters para o Brasil e América Latina de 96 a 2012. Antes do cargo executivo da Reuters, Ricardo também ocupou cargos de diretor-geral da Agência Estado, Agência O Globo e Meca Teleinformática, onde foi sócio fundador da Meca e a pessoa-chave nas negociações da venda para o Grupo Globo, que a gente vai contar aqui os bastidores um pouquinho depois. Foi presidente do Conselho da Tia Von Hart, é presidente do Conselho do Instituto Liberal Millennium e foi presidente do Instituto Millennium. E aqui uma coisa muito interessante, pessoal, alguns livros que ele escreveu fantásticos: Pois Ias pela Vida Quando, O Alfabeto das Arábias e Como Chegar ao Topo das Empresas. É um artista, né? Porque passou pelas poesias e depois ele vai para o management da empresa. Ricardo, muito bom estar aqui com você. E o Ricardo é um homem das pessoas, né? Eu tenho uma história interessante, porque no IPO tem um instrumento que se chama microfórum, né? Em que você é pareado aleatoriamente com pessoas do Brasil, do mundo, e a gente se conecta e se conhece. Informalmente, o meu primeiro microfórum no IPO foi com o Ricardo, porque quando eu cheguei, ele me mandou uma mensagem de boas-vindas. Aí eu achei que eu conhecia ele de algum lugar. Eu falei, Ricardo, obrigado. Adoraria te conhecer, conversar com você. E foi a primeira pessoa que me recebeu no IPO, no Bank of America. Nos sentamos, batemos um papo, me convidou um café, com essa simpatia e essa capacidade de empatizar e relacionar que ele tem. Um prazer receber você, Ricardo. É um lord, um gentleman, né, Rossana? A gente tem o privilégio de se relacionar com pessoas fantásticas dentro do IPO. Mas para o resto do mundo te conhecer, Ricardo, conta um pouco da onde você vem, né, da sua história, do que te forjou a pessoa que você é hoje nas suas origens. Obrigado pelas palavras carinhosas. Realmente é um prazer. A gente começa a ver que a régua da vida está correndo muito rápida e aí a gente começa a olhar para o passado e ver que você tem história. E eu acho que a história é o sonho, né? O sonho do que você quer ser quando crescer, né? E o sonho era ter uma posição que fosse em Nova York, num corner office, e ter uma família. Então, se você for até o fim da jornada, eu sou uma pessoa extremamente realizada. Eu sou casado há 33 anos, com a paixão da minha vida, que é a minha mulher Renata, com quem eu tenho a cada dia aquela doçura de como se fosse o primeiro dia que a gente tivesse encontrado. Chegar em casa é uma alegria.
e 3 filhas que ela me deu, que são maravilhosas. Então esse é um ponto extraordinário. A outra foi o sonho realizado, que foi chegar no tal do Corner Office em Nova York. Então começava eu a vida um pouco mais adiantada para ir para a faculdade, filho de um pai engenheiro da Politécnica, que sempre achava que ou era engenheiro, ou era médico, ou era advogado do teu futuro. E ele, então, me rotulou como engenheiro da Politécnica também, para que eu pudesse seguir o escritório dele. E durante muito tempo eu fiquei com aquilo na cabeça, fiz exatas, né? E quando chegou no terceiro ano, eu estava numa dúvida tremenda, porque havia algo que me tocava o coração, que era aquele sonho de chegar no tal do Corner Office em Nova York. E eu começava a pensar em administração de empresas. E eu prestei administração de empresas. E comecei a cursar administração de empresas quando meu pai falou, não, você pegou uma coisa que não era para você, você tem que pegar a coisa para valer, coisa de engenheiro. E eu, então, desafiado, que eu sempre gostei do desafio, fui lá prestar engenharia e entrei em engenharia. E cursei 2 anos, cheguei a ser monitor de cálculo numérico com Vitor Miskawa no Mackenzie. Mas quando chegou no final do 2º ano, meus pais tiraram férias um pouco mais longas e eu refleti e falei, não é isso que eu quero da minha vida. Esse é o sonho do meu pai. Isso não é o meu sonho. Meu sonho é administração de empresa. E foi o primeiro grande quebra de paradigma familiar. Meu pai realmente não gostou, mas aí eu fui atrás do meu primeiro emprego, que eu queria ser independente. E arrumei o emprego no Liceu de Artes e Ofícios, mas eu ainda levava a engenharia junto, e lá comecei como estagiário. E quando fui entrevistado, o diretor virou para mim e disse assim, você vai começar como o ativo fixo. Você vai levantar o ativo fixo. Era uma metalúrgica de hidrômetros, fazia hidrômetros. E eu falei, isso aqui é muito pouco para mim. Eu sou estudante de engenharia e de administração de empresas. Como é que eu vou começar pregando chapinha de ativo fixo? Ele falou, se você entender o que eu quero te dizer, um dia você vai compreender a magia que tem isso. E eu não entendi isso, mas gostava, de novo, ponto 2, o desafio. E comecei a levantar, era uma indústria moderna, na Lapa, era Ricardo Julião na época, o grande arquiteto, e era bonito ir para lá. E quando primeiro cheguei, eu fui direto levantar toda a prataria que tinha na cozinha. Prataria? Tinha Nossa. prataria, era chique, era bonito. Indústria metalúrgica, imaginava óleo. Exatamente, nada, mas não, era, como eu te falei, tinham plantas, já era assim, sem saber, ISD, era um escritório moderno. E quando eu fui para a cozinha, eu fui levantar a senhora da cozinha, que foi transformadora na minha vida. Eu virei e disse assim, eu vim aqui para levantar todo o ativo que a senhora tem aqui na cozinha e tal, vamos começar. Falou, sai da frente, moleque, que eu vou atender o presidente. Eu sou estudante de engenharia e administração de empresa. Falou, não quero saber. Aqui, primeiro o presidente. Aí eu tomei um choque. Quando ela voltou, eu comecei a entender o que era importante a comunicação verbal. Então, dei uma baixada na bola e falei, olha, eu vim aqui para fazer esse trabalho. E aí ela me contou que ela levantava às 3 horas da manhã, ela pegava o ônibus, ela pegava o trem, ela pegava o metrô para chegar, para dar um futuro para os filhos dela, porque o marido não colaborava. E aí o que aconteceu? Eu falei, meu Deus, 3 horas para vir, 3 horas para voltar, para dar um futuro para os filhos dela. Olha que importância. E eu aqui reclamando de pregar o ativo fixo. E continuei, entrei na fábrica, fui conhecendo as histórias. A magia que veio, por fim, ao final do trabalho era, eu estava conhecendo gente, eu estava sabendo quem era quem. E aí eu conheci a história, o que fazia, que vinha por trás, o que o motivava. Então eu saí do chão da fábrica e fui para os escritórios. Eu vi aqueles que eram como
Taylor e Fayol, que o sinal batia às 5h15, às 4 horas levantava da mesa e ia fazendo, enrolando até bater às 5h15 e ir embora, e reclamavam dos patrões que tudo aquilo era um absurdo, os carros importados e tal, que na época era Galaxy e Alfa Romeo. E eu falei, poxa, mas se o cara está trabalhando, se o cara está lutando e corretamente, por que não tê-los, né? E ao mesmo tempo eu vi aqueles que trabalhavam, fazendo MBA, se dedicando à empresa. E aí eu comecei a distinguir entre a quem ouvir e a quem não ouvir. Concluí esse passo da minha vida e entreguei ao final de um ano o projeto. E o diretor virou e disse assim, você conheceu a magia do que eu falei. Eu falei, qual é a magia? Você conheceu todas as pessoas. Ninguém aqui na empresa conhece as pessoas. Você é o Coca-Cola aqui. Todo mundo sabe quem você é. Eu falei, que maravilha. Eu ainda tinha o estigma, claro, de chamar o engenheiro Ricardo, porque eu ainda estava com a matrícula aberta na engenharia. E eu falei, olha, eu concluí que eu achei importante, início, meio e fim. Eu amei isso aqui, mas eu quero ir para o mercado financeiro. Eu falei, você foi mordido pela mosca branca? Eu falei, eu quero ir para o mercado, que na época chamava commodities, né, o mercado de derivativos. Então, eu saio da indústria e vou para uma corretora, Remate, leilões, e na Remate eu fui aprender o que era tomar risco, né? Então, ao mesmo tempo que lá eu me encantei com as commodities, eu me desencantei, porque nós tivemos um cliente enorme que foi nos tratado na época assim, com champanhe e tudo, eu moleque de tudo, achei aquilo um charme maravilhoso, né? Wall Street, quase já me sentindo lá com suspensórios, só que a gente era muito novo e tinha as variações de mercado. Se você comprou, subiu, ganhou, isso diário. Comprou, baixou, pagou. Então, tinham variações tremendas. E eu fazia os gráficos e tal. Quando eu vi que os clientes que perdiam dinheiro estavam ficando chateados, eu falei, não é aqui que eu quero ficar, porque eu quero construir pontes, eu não quero destruir pontes. Então, eu me desencantei porque eu não tinha aquele DNA do trader, entendeu? Nada certo, nada errado. Não era o meu DNA. O meu DNA era construir pontes. Por quê? Porque eu queria provar para o meu pai que eu podia ser alguém sem ser engenheiro da Politécnica. Que você podia construir pontes sem ser de concreto, né? Exatamente. Humanas. Aí eu saio e vou em busca do meu sonho, né? Que eu ainda não tinha... eu estava procurando chegar naquele escritório do Corner Office em Nova York. E eu saio da corretora de commodities e entro no Banco Comindi, que era a parte de câmbio, pelo Renato Diniz Junqueira, que foi depois vice-presidente da Bolsa, da BMF. E lá era enorme o banco, gigante. Quando eu encontro um amigo meu que trabalhava no CCF, que era um banco menor, que dava mais oportunidades, você tinha contato com o pessoal do management. Eu saio do Comindi e falei, não, eu vou para esse banco. Só que para entrar naquele banco, eles queriam engenheiro da Poli. Eu falei, meu Deus, eu não sou engenheiro da Poli. Meu pai tinha razão. Meu pai... Aí eu virei e disse assim, olha, é o seguinte, eu não sou engenheiro da Poli, eu tenho uma vontade louca, eu não quero ganhar aqui dentro, eu quero uma oportunidade para eu poder trabalhar aqui dentro. É só isso, e não sou engenheiro da Poli. Passou uma semana, o RH me ligou e falou, olha, se você não performar aqui dentro, nós vamos te jogar para fora aqui do banco. Dada a oportunidade, eu agarrei ela de unhas e dentes e com uma grande coisa na vida. Lá dentro, ninguém me colocou numa área específica ou me deu treinamento. Eu fui jogado lá dentro do banco. Quando você é jogado, você não sabia o que fazer. Obrigado ao Henrique Pereira Gomes, que já não está mais entre nós, que me deu a oportunidade do liceu, e daquela senhora da cozinha que me ensinou a ter a humildade, eu comecei a fazer por conta própria, dentro do CCF, conhecer as pessoas, umas por uma. E aí, o que você faz, o que você não faz? Eu sabia o histórico delas. Nesse meio tempo, o banco precisava colocar dinheiro que estava capitalizado. Eu ouvi isto e liguei na Votorantim, porque eu conhecia bem o Clóvis Scripilite, que me colocou com o pai dele numa indústria chamada IBAR, Indústria Brasileira de Artigos Refratários. E lá fui eu, na cara e na coragem, menino de tudo, e tomei outro risco,
que o banco queria correção mais 21. Correção mais 22. Imagina, correção mais 22. De que spread? Correção mais 22%? 22% ao ano. Mais a correção, era absurdo. E a Votorantim disse que só pagava a correção mais 21. E eu peguei e fechei. Falei, meu Deus, perdi o emprego. Só que eu sabia que a taxa interna de retorno, por causa de um amigo meu chamado Alexandre Lodigense, que era da Poli, ele me ensinava a poder fazer as contas de taxa de retorno na HP. Isso a administração te ensina também, viu? Não, eu já sabia e fiz na faculdade um semestre a mais gratuito, porque eu pedi para o meu professor se eu podia fazer matemática financeira, e eu compareci a todas as aulas e ele não me cobrou os créditos. Pena que eu esqueci hoje o nome dele, mas ele foi fantástico. E eu fiquei um craque nisso. E o banco ficou feliz da vida quando eu fiz a correção mais 21, e eu falei, meu Deus, quase perdi o emprego. E aí eu ganhei um status extra, porque jovem já estava com a Votorantim lá dentro. E aí eu comecei a pegar Duratex, grandes contas, fui subindo. Só que dentro da minha cabeça tinha aquele negócio do meu pai. Só vai subir na vida quem é engenheiro da Poli. E meu pai tinha o escritório dele. E eu falei, eu vou ter o meu também. E eu vi na Merrill Lynch, que a Merrill Lynch lá fora, cada trader tinha assim uma montanha de terminais na frente deles. E no nosso banco, por causa da reserva de mercado, a coisa já é. Isso aqui é o cabelo branco, né? Reserva de mercado e a lei de imprensa, só podia ter um terminal. E esse terminal não tinha notícias brasileiras, é só estrangeiras, que era uma Reuters, que estava no Brasil há 100 anos já. Eu falei, por que não trazer isto para o Brasil e encher as mesas dos traders de terminal e ganhar dinheiro? Então eu vou, com um cliente meu, eu vou para os Estados Unidos e nós vamos na Bridge Market Data. Não, primeiro, desculpa, eu liguei na Reuters, mas com 22 anos, a Reuters me ignorou. Eu falei, tudo bem, mas quem é a outra empresa? A Bridge Market Data. E com este cliente meu, nós fomos lá, fiz um business plan, ele rasgou, que na época eram $600 mil, mais ou menos, de investimento, ele falou, tá mal feito, não tinha backup. Eu falei, ai meu Deus do céu, escrevi tudo de novo, e por $1 milhão ele aceitou e tomamos o risco. Montamos a primeira empresa no Brasil, com um microcomputador na ponta, só que esse microcomputador na ponta, para a reserva de mercado, você tinha que escrever em português. Então, nós tínhamos umas pessoas que eram ótimos programadores e trouxemos o Apple como o terminal para o trader. Então, eram os primeiros Apples aqui dentro do Brasil. E o Paulo Guedes foi o nosso primeiro cliente na época, no Pactual. Então, tem uma história bacana e daí evoluiu e foi para os PCs. Aí veio a linguagem C++, aí nós fizemos a primeira interface, escrevemos o primeiro programa em Windows no Brasil. Era um 286, não rodava, ficamos loucos da vida. Era um 386, não rodava, ficamos loucos da vida. Eu falei, esse Windows não serve para nada. Mas foi funcionar no Pentium. E quando funcionou no Pentium, a gente já tinha feito lá atrás, com Lotus 123, a primeira interface com as calculadoras para dar ao terminal a calculadora eletrônica, para ele fazer as contas lá. E aí nós fizemos a interface para o Excel. Foi a primeira interface em Excel feita, foi através dos nossos programadores. E aí qual que era a solução que vocês davam? Porque o terminal era um instrumento, então qual era o software atrás do hardware, ou seja, qual era a solução? O que nós trazíamos através do software era a captura dos dados da BMF e da Bovespa, e da Bolsa do Rio de Janeiro, que antes era o começo, tinha um gargalo tremendo da Bovespa, e então nós suprimos isso com outra companhia nacional. E aí, com a vinda do microcomputador na ponta, nós não tínhamos que comprar hardware. O cliente comprava o hardware. Então, a margem da nossa empresa era maravilhosa, era a prestação de serviço. O Ricardo ele já sabia lá atrás, a visionário, que o data era New Oil, né? The New Oil, né? Ele já estava só formando data para o pessoal, data, né? Aí, Ricardo. Olha, você sabe que uma coisa, aqui entre nós, eu fiz uma entrevista no Luiz Nassif, e foi a primeira entrevista que eu tinha feito na televisão. E foi incrível que na época a Embratel era um sucesso. Os engenheiros da Embratel eram espetaculares, né? E
E quando ele me perguntava, o que você acha, ainda tem um monopólio? Eu falei, puxa, vai conhecer os engenheiros, que espetáculo que tem dentro da Embratel, de tecnologia. E aquilo, eles tinham satélites para você colocar o terminal em diversos pontos do Brasil. Só que uma das perguntas que ele me fez, e o futuro? Eu tenho isso gravado com o Luiz Nassif. Eu falei, o futuro você vai andar na rua, você vai ter uma calculadora na rua, com uma anteninha, e você vai ter cotações e notícias lá. Falar, não, mas como é que vai ser isso? Não, vai ser ligado no satélite. Você liga a anteninha no satélite, você vai estar andando. Olha que loucura! É isso aí, né? E aí eu coloquei com um pager numa calculadora, acho que era uma 41 HP, tinha um berço, botamos um pager para transmitir dados, que foi o meu professor de matemática financeira que tinha uma empresa dessas. Nós botamos o pager, e com o pager eu botava ele a calculadora aqui no bolso, caía, e eu me lembro que eu ia nos clientes mostrar, funcionava mal, mas pegava, então ele via a cotação lá dentro. Uma loucura esses equipamentos, né? Que o pager, era o bip, Era o pager. Depois você tinha, você começou o compact, aquelas... O Palm. O Palm, né? Não, aqui a gente vai ter que fazer um glossário para metade dos ouvintes, o que é um pager, o que é isso. Não, mas continua aí que tá linda essa história, tá? Não, e aí Tô contando a história da informática, do informática. data e do mercado. Vamos lá. Porque, na verdade, olha que interessante, me veio aqui. No primeiro ano de engenharia, foi obrigatório no currículo adicionar informática. E o professor era o Rui Campos. O Rui Campos era sócio da Microtech, era um dos fundadores. E no primeiro ano aquilo, bits and bytes e não sei o quê, foi a primeira vez que eu peguei uma recuperação. Porque eu não entendia e ainda não era didático. Então foi um amigo meu que trabalhava no Unibanco, que era um craque em programação, que me deu aula. E eu, a partir daquele momento, eu fiquei apaixonado. Passei, assim, muito bem na segunda época de programação. E a gente ia lá, Fortran, COBOL, Logbas, que era da nossa empresa, porque era o computador nosso. Ele era microprocessador como é que se diz? Distribuído. Olha, já está ficando lá para trás. Foi o século passado isso, né? E assim a gente desenvolveu a empresa no Brasil. Como é que foi? E eu acho que isso é uma lição para os jovens de hoje. Eu não conhecia ninguém. Eu não tinha essa origem de criar o relacionamento e a importância do networking. Como você chegar... Naquela época, os clientes eram distribuidoras, eram fundidoras de ouro, eram casas de câmbio, eram as mesas de ações, e você tinha que conhecer os clientes. Como uma pessoa com 24 anos sabia. Então, eu fui na Bolsa de Valores, criei relacionamento com o nível gerencial da Bolsa. Eu vou contar as fases depois, como é que você vai subindo até o C-Level. Quando você estava com o gerente da Bolsa, eles tinham as listas dos clientes. Então, eu pegava as listas do cliente e a lista do spot da Bovespa, que eram os telefones que falavam entre corretoras. E tinha lá nome, telefone, quem eram os diretores e tudo. E eu pegava aquilo e eu ia para a Avenida Paulista e pegava a Paulista do lado esquerdo. E subia prédio por prédio. Eu falei, esse é o prédio tal? Aqui é a corretora Ourinvest, Ricardo Eichenwald. Batia na porta. Olha, acabei de sair da Planibank no andar de cima e vim aqui para falar com o senhor Ricardo Eichenwald, porque já que eu estou no prédio, queria ter essa oportunidade. Ah, pois não, o senhor Ricardo está viajando, mas amanhã ele está, nós ligamos para marcar. Não tem problema. E assim eu entrava em todos os prédios, 15, 20 batidas de portas por dia e pegava 1, 2. E assim eu fui começando a conhecer as pessoas, as corretoras. Tinha concorrente que tinha contratos longos e para cancelar. Eu botava o meu de graça no começo para ele ir testando. E eu ia, voltava, ia e voltava. Então, o que eu fui conquistando? Graças àquela senhora lá dentro do Liceu de Artes e Ofício, a conhecer a história das pessoas. E quando você conhece as pessoas e é genuíno, você cria um bond muito grande.
E aí o que acontece? Mesmo que o meu produto não fosse ainda preparado a nível da competição, eu criava algumas features que tinham diferente, porque era microcomputador, o outro era um terminal, e o meu era micro. Então, o que acontece? Na Ourinvest, eu falei para ele, depois de 3 anos, o computador pode ser seu. Isso era a pegadinha. Só que o computador naquela época não fazia nada ainda. E passados 4 anos, me chamou o financeiro da Ourinvest. Ele falou, olha, cara, você falou que era nosso e nós continuamos pagando. Como é que nós vamos fazer isso? Eu falei, quanto eu te devo de volta? Tanto. Eu falei, então tá bom. Eu vou te pagar de volta porque foi um erro meu. Eu esqueci. Aí quando ele foi falar com o dono, olha, como se fosse uma coisa do outro mundo, o Ricardo está devolvendo o dinheiro que ele cobrou 1 ano a mais. Ele falou, não tem nenhuma surpresa, eu o conheci, eu sei como é que ele é. Então, o que para o financeiro era uma surpresa, para quem me conheceu, que foi o Ricardo, ele sabia que eu era uma pessoa correta. Então, de novo, a ética é muito importante na vida. Você saber quem está por trás daquela pessoa jurídica é muito importante. Tem um ser humano igual a você, com as suas fortalezas, com as suas fraquezas, com as suas incertezas, seus medos, que um dia pode perder o emprego e vai precisar de ter conexões. Então, eu começava a entender a importância da humildade que aquela senhora me ensinou, a importância de agradecer, a importância de pedir desculpas, que fariam no futuro uma diferença na minha carreira executiva. Bom, eu conheci o Brasil todo assim. Eu ia no concorrente, às vezes eu entrava dizendo que eu era um corretor para saber como é que era a infraestrutura dele fora dos estados. E aí diziam, como é que é o cliente que entrou aí? Alto, magro e tal. É o Ricardo Diniz e tal. Ele está aí em Fortaleza. Aí falou, não, ele já está em Porto Alegre. Então, acordar cedo, trabalhar duro, era muito importante. E, evidentemente, a jovialidade, a vontade de fazer, faziam com que eu fazia esse tipo de coisa para conhecer melhor o ambiente competitivo. Conheça, então, o seu concorrente de A a Z. E eu conhecia, ia atrás, mérito da CMA, vou falar o nome deles, porque são os craques, fizeram a indústria brasileira se desenvolver também muito, muito bem naquela época. Na época era Wagner Borim e o Sanches, respeito muito grande a eles, me ajudaram a crescer também, então o concorrente te ajuda a crescer e fiquei amigo dos concorrentes também, que é muito importante, né? Passado alguns anos, a reserva de mercado ia diminuindo e nós, eu e meu sócio Antônio Reis, nós resolvemos então fazer com um rapaz jovem, que era o Rogério Brecha, que se tornou depois, anos mais tarde, presidente da Ernst Young, fizemos a missão e depois os objetivos, em inglês. Naquela época, era assim, nós estávamos muito à frente, porque o nosso sonho era talvez abrir o capital nos Estados Unidos. E nós tínhamos um fornecedor de modem nos Estados Unidos, e nós fomos lá e falamos, olha, quanto é que custa para pagar uma parte aqui do teu andar? Só para dizer que a gente tem um escritório em Nova York, que a gente pretendia abrir o capital lá. Fizemos uma relação fortíssima com a Bolsa nos Estados Unidos. Era Farrah Fawcett, que era assim, o tipo COO da Bolsa de Nova York. Ele larga a Bolsa, olha a conexão, ele adotou uma criança brasileira, era um iraniano, para ser nosso sócio e poder ajudar a vender o produto lá nos Estados Unidos. Uau. Então a gente já estava encaminhando para talvez fazer um IPO lá fora, já tínhamos o BNP Paribas, se não me falha a memória, e o Citibank como cliente, levando as notícias e as cotações em português para o mundo fora. Foi muito interessante, porque naquela época o Brasil, ele não tinha como remeter dólar para fora, não tinha, e a gente tinha que levar o dinheiro para fora, não tinha cartão de crédito, não tinha nada. Olha como o Brasil depois foi evoluindo, né? Que ano que era isso, Ricardo? Isso estava lá pelos anos 90, né? 90. Isso lá porque pelos antes da abertura ali do antes da abertura. 90 foi a abertura de mercado, né? É a abertura de mercado. 90, né? 91. Então foi muito interessante essa jornada e a confiança com as bolsas, porque eles sabiam que a gente pagava. Não dava para pagar todo mês, mas a gente ia de 6 em 6 meses. Aí entra a guerra do petróleo e a gente precisava de notícia internacional. Então foi numa feira em
em Chicago, que subimos lá no mezanino e trouxemos a Future World News para o Brasil. Então, nós tínhamos notícias em inglês, mas o mercado ainda entra a broadcast do Estadão, e ela entra com notícias em português, se eu não me engano, lá em 92, e aquilo tirou o diferencial nosso, que já era, a transmissão não era mais por linha privada, já era por rádio FM, por FM, ondas de FM, né? O que acontece? A gente, então, chamou, era o Francisco e eu esqueci o outro nome da jornalista da CBN, e fizemos eles escreverem em português e criamos, então, uma notícia nossa, bem amadora, mas com a CBN por trás, que era a rádio que toca notícias. E era autorizado pelo diretor-geral para eles poderem fazer um extra. E assim a gente começou, escrevendo ali contra o Estadão e tal, mas não dava para concorrer com o Estadão. Nisso, o nosso sócio principal morre, uma tragédia, atropelado. Então, você veja que a gente não sabe prever as coisas que vão acontecer no futuro. Com a morte dele, eu e o filho dele resolvemos encarar o futuro para frente, que achávamos que aquilo seria o futuro. Mas estava muito difícil, era o fim da reserva de mercado em 92. Ia entrar Reuters para valer, entrar uma Bloomberg. E aí nós ficamos num corner. O que fazer para não ser atropelado? Então fomos tentar a parceria com a Folha, já que o Estadão entrou. E naquela época, eu me lembro bem, o Luiz Frias autorizou Pedro Pinciroli, olha, a memória está boa ainda, o engenheiro Pedro Pinciroli a desenvolver esse produto. Só que 6 meses depois, a gente já estava provocando o Estadão, né? Agência Folha contra agência, criando uma competição. A Folha decide criar o Universo Online, que a gente não sabia o que era. Mas eles tiveram a visão de fazer o Universo Online. E aí eu bati na porta da RBS, nosso colega aqui do IPO, o pai do Duda, Melzer, eu fui no pai dele. E ele foi extraordinário. Nelson. Não, Nelson não, o pai do Duda. Ah, o pai do Duda, tá. E aí o pai do Duda, o Melzer, ele, olha, Ricardo, bacana, mas não é o nosso negócio, me tratou super bem. E aí eu bati na Folha do Estadão, acabamos de comprar broadcast, não tem. Então os nãos na vida, naquela época eu tinha 2 filhas, a preocupação dos nossos funcionários de dar um futuro, como é que nós íamos fazer para que eles tivessem uma continuidade. Eu fui parar no Banco Garantia com o Fernando Russo, que era o tesoureiro, para tentar convencer, na época, o Jorge Paulo Lemann, que aquilo era o futuro, tecnologia. Também tomei não consegui. Depois de tantos nãos, eu resolvi tomar uma iniciativa e escrevi: caro Dr. João Roberto Marinho, o senhor não me conhece, eu tenho uma empresa que traz os dados em tempo real das bolsas internacionais. Dr. João, dizem que eu tenho um concorrente, que esse concorrente vai me quebrar. Mas eu descobri que o concorrente não é meu, Dr. João. O concorrente é seu, é a gente está do broadcast. E mandei! E um dia eu estou na cidade, a minha secretária me liga, não tinha celular, ela ligou. Não, eu liguei para saber se tinha notícia, eu tinha que ligar, porque eu passava o dia visitando. E ela falou, ligou o doutor João Roberto Marinho. Aí eu imediatamente entrei na sala, tinha o Rubens Futuro, que hoje ele é um dos grandes da XP, corretora, terceirizado, né? E ele trabalhava numa corretora e falou, usa a sala do lado. E eu liguei, doutor João, eu não sou louco, não. Ele falou, não estou dizendo isso, não. Eu quero dizer, quando é que você pode vir ao Rio? Eu falei, na próxima ponte aérea. E tivemos horas de conversa, foi um espetáculo. E assim, ele acabou comprando a nossa empresa. Então foi uma história muito bacana de luta, perseverança. Ainda tenho rapidamente uma passagem, porque depois que eu voltei de lá, falei para minha mulher que a vida ia melhorar, que nós estávamos muito bem. E depois de 30... E fui jantar fora, e gastei uma nota, tomando champanhe. Depois de 30 dias veio a conta, e ela falou, quem vai pagar? E eu fiquei assim, aí saiu, na primeira capa do Estadão, saiu o ministro Fernando Henrique Cardoso com Rodrigo Mesquita inaugurando o primeiro terminal de news da Agência Estado. Eu peguei aquilo, recortei, passei para o fax e falei, doutor João, daqui para frente o Jornal Nacional não vai mais ter os bancos patrocinando, porque às 8 horas da noite as notícias serão velhas. E aí ele liga e fala, vem para o Rio de Janeiro e faz uma apresentação.
Então foi lindo, eu fui trabalhar na Rede Globo, criamos a agência O Globo em tempo real, na época era Henrique Caban o diretor, e assim nós criamos a agência Globo, foi uma experiência extraordinária. Mas era muito pequeno ainda para a Globo, era uma iniciação. E eu acabei tendo uma oportunidade e fui para o Estadão dirigir a Broadcast. Então, era um negócio grande, foi espetacular, trabalhei com o Chico, trabalhei com o Rodrigo e também tive outra grande oportunidade na vida. Mas a Reuters estava procurando o primeiro presidente brasileiro, porque entendia que tinha que ser, depois de anos, para se desenvolver, ter brasileiros. E eu acabei sendo entrevistado, conheci um americano numa entrevista que era para ser meia hora, levou 1h30, chama Tom Glosser, e deu uma química tremenda. Para a minha sorte, a Reuters tinha comprado a Bridge, aquela empresa que nós, aqui, é muito importante o nós, porque nunca fui eu, né? Fui eu e os meus sócios. É muito importante a gente usar o nós na vida. Ninguém faz nada sozinho. E aí, nós vendemos, a Reuters comprou a Bridge. Então, eu, como executivo que estava à frente na parte de vendas e tudo mais, acabei tendo essa oportunidade e fui o primeiro presidente brasileiro, o mais jovem e de fora, a ocupar o cargo de presidente da Reuters. Então, uma lição muito grande era o seguinte, começava a vir à minha cabeça o sonho de ir no Corner Office. Parte 2, eu tinha feito cultura inglesa, eu não tinha o inglês fluente. Então, a gente tem que ter a humildade. Eu falei para o presidente da Reuters, eu entendo muito desse negócio, mas eu tenho aqui uma falha, eu nunca pratiquei o inglês. Porque aqui no Brasil, naquela época, não se praticava inglês. Ele falou, não tem problema nenhum. É mais fácil você aprender inglês do que a gente aprender o que você sabe. Ótimo. E ele me manda para Londres. Então eu vou para Londres, deixo a família para trás e cheguei no dia que a Diana tinha falecido. Então aquilo 97. foi uma marca para mim. E fui morar na casa de uma senhora. Eu, com 1,90 m, aprendi coisas que eu não sabia. Tomar banho controlando a água numa banheira sem cortina. Então eu não podia deixar a água cair. Quando eu saía do banho, ela ia olhar para ver se eu tinha deixado algum pingo. Quando eu entrava no quarto, ela ia ver se eu tinha feito a cama. E um marmanjo casado, com todas as facilidades brasileiras que nós tínhamos, eu comecei a ter que aprender esse tipo de inglês que eu não tinha. E foi maravilhoso o tempo que eu passei em Londres. De Londres, este executivo, que é o Tom, que é uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci na vida, me manda para Nova York. E aí mudo eu e minha mulher para Nova York e uma dureza deixar nossas filhas para trás. Ah, é? Porque era muito frio, era o inverno, a gente foi passar um pequeno tempo lá fora. E era assim, a minha mulher, como é que está indo em inglês? Eu falei, acho que eu entendi 50%, mas não é possível, você ficou lá em Londres esse tempo. Eu falei, é difícil. Então a lição para os jovens, comecem com inglês desde cedo. Para encurtar a história, eu voltei para o Brasil e tomei aula de inglês de manhã e de tarde até hoje, com toda a franqueza do mundo, anos e anos, porque eu queria falar inglês como fala o jovem. Então eu fui aprender as gramáticas. Quando é que você fala entre duas vogais, quando é que você põe um acento, como você melhora a língua. Então hoje eu estudo inglês com uma professora maravilhosa sobre cases do mundo. A gente fala sobre tudo, sobre tecnologia, sobre Platão, tudo em inglês, e ela vai me treinando. As aulas são muito gostosas, você vai vendo Polônia, que agora é um ponto maravilhoso de engenharia, de engenheiros voltando, de riqueza gerando. Então você tem aulas extraordinárias, e eu digo com toda a humildade, porque o inglês não foi suficiente quando estava na cultura inglesa. Mas, passados anos, o americano falou, seu inglês melhorou uma barbaridade. Quando eu tive que vender o primeiro produto, que era escrever em português pela Reuters, eu tinha uma turma de jornalistas ingleses que ficaram nervosos, não conseguiram perante o board falar. E eu peguei o microfone e fui, falei. O americano ficou encantado. Hoje é um dos meus melhores amigos. Como eu tirei a empresa do negativo para o positivo em menos de 2 anos no Brasil,
e trouxe uma mulher que foi muito importante, Margarete Marras, que me ajudou a ser o quem eu sou. E a empresa que investiu em mim com coach, com a Vicky Bloch e o Luiz Visconti, que eram do Cabreira na época, me ajudaram a me tornar um manager melhor. Então eu aprendi a fazer reuniões de 1 hora, as reuniões começam e terminam com tempo, com objetividade, com planilhas montadas e com os deals que eram relevantes, de 90% para você não ficar perdendo tempo. Então eu comecei a aprender a ser um gestor. Com isto eu viro América Latina. A América Latina tinha escritórios na região toda. Eu divido a América Latina do Norte e a América Latina do Sul, acabo com aquele monte de presidentes e boto um no Norte e um no Sul. Me chamam de louco. Por quê? Porque gostam do poder. Quanto mais gente tem de baixo, mais poder. E aí, o que aconteceu? A margem subiu uma barbaridade, o custo abaixou e a gente se tornou uma região com muito orgulho, que era o que eu queria. Então, lembra? Eu fui para Nova York, eu parei no Corner Office. Eu tinha um Corner Office em Nova York. Então, cuidado com seus sonhos. Eles se realizam. Se realizam. Né? Eu volto, eu tenho uma oportunidade para ir para o Bank of America e eu queria sair no auge da Reuters. Então, outra coisa importante. Não fique abraçado ao cargo. Não ache que aquele cargo será eterno dentro de uma multinacional. Quando eu cheguei no auge, eu fui fazer um coach para ver o que eu queria daquele estágio em diante. A empresa me oferece a Ásia. Mas a Ásia, eu pensei, se eu for para a Ásia, é um caminho sem volta. Porque da Ásia eu pensei, eu tenho que ir para Londres, onde é a sede da empresa. Uhum. E eu vou perder as conexões no Brasil para o dia que eu voltar e eu precisar ter conexões. As pessoas, algumas ainda vão lembrar. Era o Ricardo Diniz e o tempo passou. Então, nesse tempo também tenho que dar o crédito aqui ao nosso colega Jair Ribeiro, que foi o grande sponsor meu para dentro do IPO. E aquilo mudou a minha vida. Porque o meu fórum, que existe até hoje, nós nos tratamos como irmãos de vida. E o fórum foi espetacular em todos os momentos da minha vida e continua sendo, porque nós somos muito unidos. Passei por várias situações, como eles também passaram por várias situações difíceis, algumas que pareciam insuperáveis, e o fórum me ajudou. Então eu tenho uma gratidão ao IPO. E a importância hoje também, para a gente falar do give back. Porque o IPO não é só você extrair e receber, é dar volta. Então eu me lembro que eu virei diretor financeiro do IPO. E quando eu virei diretor financeiro do IPO, eu fui conhecer, graças àquela senhora que estava lá no Liceu de Artes e Ofício, eu fui conhecer a casa onde ficam as moças extraordinárias que o IPO tem, na Lapa. E quando eu cheguei lá, não tinha janela no banheiro, não tinha luz à noite para elas saírem. O terraço, a água corria para dentro, inundava os fios, os computadores entravam em curto. Nossa. E aí meu pai, engenheiro da Poli, quando soube que mora em Alto de Pinheiros, eu levei-o. E meu pai fez a obra. Então, ele abriu janela no banheiro, ele botou luz na rua, ele arrumou o terraço lá em cima, a gente botou bebedouro e elas viraram fãs minhas. Assim, por causa do lado humano que a gente tem que ter. Ir aonde elas estavam era muito importante. Pois eu virei presidente, virei Education e depois, naturalmente, graças ao meu amigo aqui, Cláudio Miller, que foi quem me convidou, então eu virei presidente do IPO. E nesta hora, a minha mulher virou diretora e minha filha também. Então, para os filhos também é muito importante o engajamento da família. Minhas filhas nasceram e cresceram durante a época que eu entrei no IPO. E depois a Daniela, que hoje é uma arquiteta, que é dona da Bossa Arquitetura e que está indo muito bem. Quem não entrou, veja lá o Instagram dela, junto com a Julie Torre, e elas estão indo muito bem. A segunda filha, que também estava em fórum, agora não está, a Daniela continua, porque a segunda filha foi fazer, desde pequena ela tinha um sonho de um dia ela queria ser dona de banco, presidente de banco e tal, ela sabia o que queria. Ela fez INSPER,
depois fez Bocconi, entrou na Goldman foi para o JP Morgan Nova York, agora JP Morgan Londres, onde eu tive aqui a felicidade de encontrar meu amigo Ventura, levando o filho dele. Tivemos juntos em Londres, que foi um espetáculo, nós cuidando das pessoas, dos nossos filhos, para um futuro melhor. Exatamente. Para que tenham um inglês melhor. Então, a minha filha hoje está no JP Morgan, vai muito bem, independente, tem o apartamento dela e ela está indo fazendo uma carreira internacional brilhante. Nesse meio tempo, a Gabriela, que é a mais nova, também fez INSPER, trabalhou no mercado financeiro, fez estágio no Banco ABC e depois do Banco ABC ela acabou passando um pouco na moda com o Birman, foi para Schultz, depois para o C6 com o Kalin, ela ficou lá 4 anos, mas ela foi em busca, como eu fui em busca do meu sonho, que eu não queria ser engenheiro, ela foi em busca do sonho dela, que é a moda. Então, ela agora está fazendo a Universidade de Arts of London, está lá em Londres em busca do futuro dela. O Zé Coriem foi espetacular agora em Paris, ela foi até Paris para o Fashion Week e lá viram que ela tem, ela nasceu para isso, então foi muito bacana. São 3 filhas maravilhosas, são super filhas, mérito da minha mulher nesses anos todos, onde eu tive que vender empresa, eu tive que viajar, eu corri o mundo quando fui presidente da Reuters, abriu os meus horizontes, os meus contatos, e eu sou muito grato a esta pessoa chamada Tom Glosser, que teve a visão de contratar uma pessoa. Essas pessoas que correm risco e têm visão e acertam, você tem que tirar o chapéu. Este homem, que era advogado de formação, e não era, assim, naturalmente a pessoa para ocupar o cargo, pela garra, pela vontade, virou através de Michael Sanderson, que era o presidente das Américas da Reuters, que é ex-Merrill Lynch, deu oportunidade para ele. E nós dois construímos uma América Latina melhor, ele virou presidente dos Estados Unidos, subsequentemente, dada a garra, conhecimento, virou presidente mundial da Reuters. E ele vendeu a Reuters para Thomson por 18 bilhões de dólares, um momento muito difícil da Reuters. A ele, o meu carinho, respeito e admiração, e hoje é um amigo meu de vida. Que ótimo, Ricardo. Rossana, ouvindo o Ricardo, né? Ele a trajetória é fantástica, né? Mas parece que assim, tá tudo planejado, tranquilo, sem altos e baixos, e ressalta a alegria dele, o otimismo dele, né? Porque nessa história toda, ainda ele não falou um pouquinho do Bofa aí, do momento atual, quero ouvir um pouco, mas assim, parece que foi uma linha crescente, tranquilo. Mas tem muitos altos e baixos, e assim, a sua tranquilidade, o otimismo, o humor que você leva à vida, a leveza que você transparece em levar a vida. Como é que você administra isso? O que te inspira, Ricardo? Além da arte, que depois que a gente fala um pouquinho das poesias, né? Que ele é um artista, né? Fala um pouquinho, sua mãe nesse aspecto, da onde vem isso? Como é que você cultivou esse lado seu, né? E quem te conhece fala, pô, eu nunca vi ele reclamando ou ele sem um sorriso no rosto, né? O Ricardo, ele inspira e contagia, né? Obrigado pela pergunta. Eu acho que eu devo muito aos meus antepassados, né? O meu avô, do lado da minha mãe, era alegria em pessoa, de origem portuguesa, saiu com 13 anos de Portugal, veio para o Brasil e lutou para conquistar a vida dele. Assim como foi o pai do meu pai também, era um homem mais sério, né? Mas o meu avô do lado da minha mãe era alegria em pessoa. Uhum. Ele era assim, uma pessoa alegre, divertida, e você podia brincar, contar piada, fazer o que fosse. Então ele estava sempre alegre. E eu me contagiei com isso, porque ele tinha 80 e tantos anos, ele ia para o carnaval, ele pulava, ele se divertia, era o último a ir embora. Ele nunca queria sair dos lugares. E tinha uma roda de amigos fenomenal. O Rotary foi para ele o que o IPO é para mim. E a minha mãe nasceu assim. A minha mãe a minha mãe gosta de viver a vida, de aproveitar, de sair. Eu tenho uma bênção que eu tenho os pais vivos. Meu pai tem 97 anos, minha mãe tem 92 anos. Parabéns. Casados há mais de 70 anos.
juntos vão à minha casa todo domingo, meu pai guiando, ele vai para o escritório todo dia, ele mantém a rotina de vida dele. E o que o fez assim? Ele nadava e ele passou a espiritualidade, sem querer, como ele sempre foi muito católico, foi à missa. Eu ia à missa, reclamava muito quando eu ia à missa, quando eu era pequeno, o que eu tenho que fazer lá, queria jogar bola e tal, papapá. E a espiritualidade, ela veio ao longo da minha carreira. Porque nos momentos de dificuldade, e é muito importante a gente mostrar os nãos na vida, os tombos. Quando eu assumi a Reuters, eu era muito jovem. Como eu não tinha o inglês perfeito ainda, era muito cedo, e aqui a empresa era toda constituída por diretores estrangeiros, como eu já tinha passado pela minha empresa que eu vendi, Oscar Bernardes foi quem me ajudou, outro IPO, a vender a minha empresa Meca para a Globo, porque ele era o presidente da Booz Allen. Então eu aprendi muito como é que se fazia o valuation através do Oscar Bernardes. E aí eu como ainda não era uma pessoa formada em formação ainda, eu suava à noite com muito medo de falhar na posição por causa de ser uma coisa muito grande, internacional. Mas foi na oração, foi na fé. E foi na minha cunhada, Ângela, que era casada com o irmão da Renata, minha mulher, que ela me ensinou muito a fazer rapport e créditos a ela, porque ela me deu 63 orações por dia. Leva, assim, menos de 30 segundos você agradecer. E eu entrei na Reuters e desde lá para cá eu continuo com o hábito de rezar ela todos os dias. Quando nós formos falar dos livros, eu vou te falar a importância do maior vendedor do mundo. Então, a fé e a oração foram coisas na minha vida muito importantes. Às vezes a gente tem medo de falar da religião. A religião é importante. Aqui eu tenho o meu Cristo, com quem eu vivo. Podem levar qualquer coisa, menos ele. Então, a fé é uma coisa que me inspirou muito na minha vida e me inspira. Eu rezo sobre a Bíblia todo dia. Tu que vive sobre... É o Salmo 92. Eu sei ele de cor. Eu sei ele e eu leio ele nos momentos de dificuldade. E isto me dá uma tranquilidade para eu viver uma vida que eu tenho que agradecer, porque... Me perguntaram se eu era um cara milionário. Eu falei, não, eu sou bilionário. Bilionário trabalhando em banco? É, bilionário. Porque eu tenho uma mulher maravilhosa e filhas maravilhosas. E amigos espetaculares e uma família. Eu tenho as bênçãos de ter meus pais vivos, né? Então, eu acho que isto do meu avô, da alegria, eu sempre gostei. Eu realmente amo a vida, aproveito, passei por momentos difíceis na vida. Ótimo, Ricardo. Nossa, fé e alegria, isso é bárbaro, né? E conta um pouco de você como líder, né? Assim, nessa trajetória de vida, com tantas viagens, montando sua empresa, vendendo, assumindo uma carreira internacional e agora no banco, assim, qual que é o seu estilo, né? O que te forja como líder, quais são as características que você acha que te destacam e as que você acha que deveria melhorar, né? Excelente pergunta. Eu acho que a trajetória de você ter trocado de engenharia para administração foram mostrando que dentro de mim tinha uma força interior que era maior do que seguir os desejos do meu pai, né? A quem eu tenho a formação ética, de respeito, de seriedade, a quem eu tenho uma admiração profunda. Mas a liderança foi que desde pequeno, é importante, eu queria chegar no corner office, lembra? Eu queria ser alguém que eu passasse na rua e fosse conhecido. Então, revelando aqui na intimidade, eu acho que hoje eu tenho assim uma satisfação de às vezes chegar nos lugares e as pessoas, olha, como vai? Desde o cara do estacionamento. Outro dia eu fui lá no Woodrose, parei o carro, e o rapaz, seu Ricardo, quanto tempo? Tal, e minha mulher, mas não é possível. Eu parava, como eu viajo muito, eu parava para ir para o Rio de Janeiro, no estacionamento, e ele cuidava do Estapar de Congonhas.
E quando eu vou no Hyatt, tem um oriental que também foi parar no Rosewood. Ele, seu Ricardo, como é que vai? Então, eu sempre tratei muito bem e sei o nome deles, né? Eu, por exemplo, quando eu vou no Paris, eles me tratam, chamam a minha filha, conhecem. Eu acho que a liderança veio tratando bem as pessoas. Por isso que a arrogância que eu tinha no começo da carreira, achando que era uma pessoa que estava fazendo 2 faculdades, que eu era melhor que o outro, não tem nada disso. Por trás disso tem um ser humano. Se você quebra as barreiras... E como é que eu fui percebendo a liderança? Quando uma vez eu estava na minha empresa, um cliente nosso do Rio de Janeiro, dono da Carioca, que fazia os pentinhos Carioca, Pedro Bentes, me ligou xingando, porque o sinal parou, ele operava pork bellies lá no Arkansas e tal. E eu falei, qual é o nome do senhor? Ele falou, Pedro Bentes. Por quê? Não, eu estou vendo aqui o nome da empresa, Flecha Carioca, para ver se o senhor pagou. Se o senhor pagou, o senhor tem direito a estar xingando a minha empresa de todos esses nomes. Mas deixa eu te dizer a verdade. O problema não foi o satélite que o nosso rapaz o instruiu, porque essa instrução foi que eu só tenho um computador, é começo de vida, eu só tenho um, e quebrou a placa, estou esperando ela vir. Ele veio para São Paulo, chegou lá e falou, quero ser o teu sócio. Eu falei, não precisamos de sócio. Eu quero o senhor como cliente e atender. Então eu comecei com a minha empresa a criar e a formar os vendedores, a ver o Antônio, que foi o grande líder, que era o sócio capitalista, ele me botava na porta do escritório às 8 horas da manhã, de terno e gravata com 23 anos, para ver quem chegava depois das 8 horas da manhã. E eu ficava lá. Então eu aprendi que eu tinha que ter horários, né? E o Antônio era sério, era duro, compromisso, responsabilidade, do jeito que ele investiu o dinheiro dele, do jeito que ele correu o risco. Porque quando... Eu não tinha dinheiro para pagar a minha participação quando eu larguei o CCF para ir para lá. Foi uma conversa dele que o dia que vendesse a empresa, eu devolveria o dinheiro. Ele morreu antes disso e estava no papel. E eu devolvi para a viúva o dinheiro que era a minha parte. Ela falou, eu já recebi o dinheiro da empresa. Eu falei, não, mas esse era a parte que seu marido tinha me dado. Então, com este tipo de atitude do meu pai, de ética e tudo, eu fui aprendendo a ser um líder e a ouvir as pessoas. Então, um líder, ele tem que ouvir. Mais que nada, ele tem que conhecer. Mesmo que hoje, não importa se você sai de uma indústria da outra de serviços, desde que você tenha capacidade gerencial e de liderança, independe você ser um profundo conhecedor daquela indústria. No fundo, você tem que conhecer gente. Quando a gente fala e diz, olha, nós temos que ir lá conhecer Know Your Client, a gente esquece de Know Your Internal Client. Como é que você vai conhecer o teu cliente lá fora se você não sabe quem é o teu cliente interno e as ferramentas que ele tem? Então, quando você falou para mim quais foram os pontos que te levaram à liderança, foram aqueles que eu comecei no liceu, indo, conhecendo todas as áreas sozinho, quando eu fui para o banco CCF, que eu fui jogado lá. E o que aconteceu na Reuters com a minha RH? Eu falei, ninguém vai entrar aqui sem conhecer todas as áreas. Ninguém vai entrar aqui sem falar comigo e me conhecer. E ninguém vai embora sem eu saber o porquê e o motivo. Então, o que aconteceu na liderança? Eu sabia cada um que entrava na empresa, e cada um que entrava na empresa, ele tinha que passar por todas as áreas, conhecer todas as áreas, as dores, as partes boas, e com isso eu fui criando uma liderança natural, fortalecido pela Vicky Bloch e pelo Luiz Visconti, que foram treinados. E com isso eu aprendi a fazer reuniões na hora, então, a ouvir as pessoas. Outra coisa importante, quando eu virei América Latina, todo mundo queria falar comigo. Então, às vezes eu tinha lá o presidente da empresa lá no México, como está o Ricardo, a minha secretária? Ele está ocupado, era muito ocupado. Falei, na hora que eu voltar para casa, do carro, eu estou ligando. Então, nunca deixar uma pessoa que te procura esperando, porque eu vejo isso. Às vezes a pessoa quer falar, não, o cara está ocupado, não, essa semana não está, a outra semana e nunca dia. A liderança vem daí, ouvir as pessoas. Está disponível. Luciana, vamos falar dos livros, né, dele. Sabe que aqui tem um podcast 2.0 já com o Ricardo, né? Você vê que ele além
da empatia dele singular, é um contador e vai De longe, história. né? Da vida, de repórter. Tem muito Não, que mas extrair também dele, trabalhando né? com notícias o tempo inteiro, ele tem aprendeu muito. a contar histórias. Mas né? olha, a gente está um pouco adiantado aqui e Não era a gente até 6 da tarde hoje? Já até às 6 da tarde. No 2.0 vai ser. Mas eu não queria deixar de falar, né, Rosana, de a gente ouvir um pouquinho das poesias. Poesias? Agora já Poesias enrolei pela aqui. vida quando? Poesias pela vida quando? Já enrolei aqui tudo, né? O alfabeto das Arábias, né? Como chegar ao topo das empresas, ele já falou aqui, né? Já discorreu, deve ser uma... E tem mais um novo que vocês lançaram agora, né? Histórias de um time campeão, que foi com todo o pessoal da Reuters, que muito orgulho me deu, cada um contando trechos da nossa passagem pela companhia, os ex-colegas da Reuters. O orgulho de ter montado um time e de ser uma pessoa que deixou um legado. Um legado um legado que muito me honra, porque um dia eu estava saindo do prédio do banco e tinha uma vendedora da Reuters que foi lá, você é o Ricardo Diniz? Nossa, eu queria saber e tal. E muito importante deixar um legado para trás de ética, de trabalho, de garra e de vontade. Eu acho que eu fui muito feliz com toda a equipe que nós tivemos lá e o livro, ele traduz bem isso. Não, interessante que você veio da engenharia, dos números, né? Trouxe isso para finanças, mas a sua paixão mesmo está, como você bem disse, nas pessoas e nas humanas. E pelo que você nos recitou aqui nos bastidores, né? E nas letras. Então, conta um pouco dessa sua paixão pelos livros e pela literatura, né, para a gente poder fechar esse podcast com uma chave de ouro e uma palavra de inspiração para todos. Então vou ser breve, vai, em 3 horas a gente acaba isso. Vamos lá. Desde pequeno eu gostava da poesia. De novo, meu avô era muito alegre, meu avô era muito divertido, meu avô era uma pessoa assim, sempre dando risada, sempre contando uma anedota em português, ele era ótimo e cheio de vida. Então acho que meu avô foi uma grande inspiração na minha vida. E minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito alegre, né? Eu li um livro desde cedo e achei incrível o que estava escrito lá pelo presidente da Coca-Cola. Este livro transformou a minha vida. Eu falei, como pode um livro transformar a vida de uma pessoa? Chama-se Od Mandino, o maior vendedor do mundo. Que, na verdade, não é mais nada do que uma indicação dos valores éticos, morais, espirituais. Esse livro é transformacional. Hoje eu posso dizer qual foi o livro que mais mexeu na minha vida e mexe até hoje. Cada sorriso pode ser trocado por ouro e cada palavra gentil saída de meu coração pode construir um castelo. Olha que espetáculo e que força tem isto. Orientai-me minhas palavras para que elas frutifiquem, mas acautelai minha língua para que a ninguém difame. Fantástico. Favorecei-me com a prontidão em reconhecer as oportunidades, mas dotai-me com a paciência concentrará minha força. Nossa, Ricardo, você é um gênio. Você lembra de coisas de 20, 30 anos atrás? Gente, não adianta a gente mentir. Não é gênio. Eu leio isso até hoje. São os pergaminhos. Tem pergaminho 1, 2, 3. Eu leio eles todos os dias e eles estão dentro de mim para qualquer situação da minha vida. Então, esse livro impactou. Outro livro que impactou muito a minha vida foi As 7 Leis Espirituais de Deepak Chopra, do qual eu faço a meditação diária há anos. Meditar é importantíssimo para você manter o equilíbrio. Eu aguento muito tranco na minha vida porque eu sou muito equilibrado e procuro melhorar. Quando eu perco a paciência, seja no trânsito, motoqueiro xingando, eu falo, não, hoje eu não, ele não faz parte do meu dia. Eu não saí para brigar com o motoqueiro, eu saí para o dia. Então aí eu me controlo, quando eu me controlo, o cara pode xingar, eu peço desculpas. Então tudo isto foi na meditação, foi através da leitura, e esses livros impactaram muito a minha vida. Outro livro que impactou muito a minha vida foi Outliers. Impressionante, né? As 90 mil horas de experiência. Então, acho que com o tempo você vai tendo mais experiência e eu hoje acho que eu estou com essas
Acho que já passei dessas horas, mas eu acho que isto aqui me traz muita tranquilidade por ter vivido. De novo, o IPO muito importante dentro da minha vida e da vida da minha família, porque para minha mulher também foi importante, para minhas filhas. E aí vieram os momentos que eu gostava desde a infância. Eu me lembro, eu voltei a Copacabana quando era jovem, com um dos filhos dos donos da Congo, Godofredo Goulart. E eu lá no Rio de Janeiro, nós éramos meninos, e o menino tinha um Porsche 914, que eu nem sabia o que era, parava nas esquinas. E eu falei, uau, que máximo! E eu comecei a pensar nas poesias. Então eu lembro dessa data na praia, lembrando de várias poesias que eu tenho no livro Poesias pela Vida Quando. E resolvi botar no papel e escrever. E aquela... É uma felicidade quando eu consigo escrever. Um livro dá trabalho, você tem que ter um editor por trás, você tem que fazer a revisão, você tem que olhar, reolhar. E aquilo foi bárbaro. Poucos anos depois, eu adorava o palíndromo, palavras da direita para a esquerda, e aí socorro, subi no ônibus em Marrocos, que era o contrário. Aí eu pensei a história do Ney, que o contrário é Ien. E ele viaja para o Marrocos e dá a volta ao mundo. E ele vai no programa Hoje, do Jô Soares, que Jô, ao contrário, é hoje, de qualquer jeito. E aí eu criei com a minha professora de português, era a dona do Colégio Horizontes, e ela foi extraordinária. E nós trocamos muito informação e criamos o livro juntos. Era uma delícia e saiu Poesias pela Vida Quando, que é um livro da direita para a esquerda. O Alfabeto das Arábias. Já estou misturando aqui tanta coisa. O Alfabeto das Arábias, porque em árabe se lê ao contrário, né? Ao contrário. Obrigado, você está prestando atenção. Estou prestando bastante atenção. E aí, anos depois, eu achei que era importante eu escrever como chegar ao topo das empresas. Ele chama a atenção chegar ao topo das empresas, mas ele, na realidade, é um livro de humildade. É um livro de você ter passado por tantos nãos na vida. É um livro em que você ovaciona, através da moça da cozinha, lá do Liceu de Artes e Ofício, todas as outras funcionárias. Fossem as pessoas do banheiro que a gente tem que agradecer por eles limparem os nossos toaletes. E eu agradeço sempre. É uma felicidade, porque essas pessoas não podem ser invisíveis. Por quê? Não adianta você ter o trader, ter a venda, tá fenomenalmente bem, porque se eles não forem trabalhar, é impossível você trabalhar. Eles são parte da engrenagem. Então, eu trato muito bem a eles. As moças que nos servem o cafezinho, aos porteiros que nos abrem as portas, ao motorista que nos serve, um bom dia, um obrigado, faz uma diferença. Eles são seres humanos iguais a nós. Nós estamos hoje travestidos de um título atrás. Ou é presidente, ou é vice-presidente, mas se acaba isso e chega a época da aposentadoria, quem é você? Você vai ficar deprimido que você era o presidente, era não sei o que, hoje ninguém mais te chama? Você tem que estar preparado espiritualmente para esse futuro. Quem sou eu? Que pessoa tem aqui dentro? O que move o teu coração? Então, me move o coração não é aquela pessoa que chega e diz assim, eu sou de Harvard, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Me move o coração saber o que a pessoa vem, de onde vem, quem é o ser humano por trás. Porque um dia nós vamos partir, né? E que esse dia você olhe para trás e fala, puxa, eu construí alguma coisa bacana na nossa vida. Dizem que as pessoas, quando se lembram de você, elas não se lembram do que você fez, mas de como você as fez sentir. Então, o tratar bem os outros é o que ela, ao se lembrar de você, o legado que você deixa é esse carinho e essa admiração por trás. Né? Hoje, uma coisa importante, eu tento, aqueles a quem eu feri, por acaso, sem querer, ou às vezes por um momento que você colocou a palavra errada, eu sempre procuro achar o momento de me reconectar ou pedir desculpas. E aqueles que ainda não consegui, é uma meta na minha vida para que eu possa estar em paz, entendeu? Porque às vezes durante a tua carreira, como falava o Sr. Leon Pfeffer, você tem que ser firme e gentil, né? E eu gostaria de que eu fosse lembrado com essa palavra de gentil. Não dá para agradar todo mundo, principalmente em posições
em posições de liderança, onde você às vezes tem que mandar a gente embora, trocar, às vezes não promover aquele que achava que devia ser promovido, mas desde que você mantenha o canal aberto, a comunicação, é espetacular. Perfeito. Fantástico. Olha, chegamos ao fim, né, Ventura? Tem Ficou aqui, uma pena. Não, com vontade de quero mais. Olha, Ricardo, é um prazer estar aqui. A gente sempre presenteia com um livro. Quem faz a curadoria é o querido Duane, desses livros aqui. Eu acho que você vai gostar pela origem aí de notícias, de investimentos também, de liderança. Essa história da Lei da Potência é a história do capital de risco da Califórnia, dos investimentos do Silicon Valley. Acho que tem bons ensinamentos aqui da história e de contos para você relembrar. Espero que você não tenha lido ainda. Esse aqui é um presente para você. Puxa, que honra. Vou selecionar aqui, Ricardo, já pela origem lusitana, tem um poeta chamado Antônio Aleixo, lá de Loulé, do Algarve. Então eu vou atrás aqui de um livro para você. Por favor. Era o livro preferido do meu pai, então ele tem quadras, tem poesias e muito interessantes. Tenho certeza que você vai gostar. Rosana, um prazer estar aqui com você. Igualmente. Obrigado por hoje, obrigado, Ricardo. E olha, fica aqui grandes ensinamentos para os nossos queridos IPOvers e para as pessoas todas que estão nos ouvindo. E a gente continua depois com as outras histórias do Ricardo aqui não deixem nunca de amar, olhar a família. Não deixem para amanhã o que você poderia estar hoje. Não deixei de ver minhas filhas crescendo, ir nas escolas, olhar os treinos, o balé e tudo mais. E lembro de uma frase que eu queria encerrar. A vida é um aglomerado de triunfos e tragédias. Nada mais vale do que o momento final. O homem faz o que deve, apesar dos perigos, opressões ou consequências pessoais. Essa é a base da sua moralidade. Opa, Era do ótimo. Kennedy. Obrigada, Valeu. Ricardo. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.